Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Neste vídeo eu gostaria de fazer comentário sobre Terron, né? Sabemos que Terron, né, ligado a YHWH, a Yud Rei Vav Rei, né? Mas será que Terron, na verdade, está na Bíblia? Será que Terron, na verdade, é um lado oposto de Yud, Rei, Vav, Rei, ou YHWH? Será que realmente é isso? Ou será que o que está se passando na internet e tem filtrado em nosso meio, a ideologia de Terron, ser um lado oposto de Yud, Rei, Vav, Rei? Será que isso não é um folclore? Será que isso não é uma lenda? Será que Terron realmente significa o abismo e é uma deidade, um Elohim feminino, ou seja, Eloá, que o feminino é Eloá em hebraico, né? E o que os irmãos acham, irmãos? Irmãos, porque na verdade, assim, olha, eu tenho visto bastante vídeo de irmãos, olha, Matimide, você é contra? Eu não sou contra nada, irmãos. Eu não sou contra nada, eu sou amante da verdade, tá? Eu gosto de examinar o Torá, o Taná, gosto de examinar o Novo Testamento também nos seus originais, creio na Bíblia em português, creio indo para os seus originais, e gosto também de levar todos os originais lá para os manuscritos de Nag Hammadi, perfeito ou não? Que realmente ele é das Irmandades Primitivas, é datado do ano 110 da nossa era, da era comum, entendeu? São, na verdade, esses manuscritos dos discípulos do discípulo de Yahushua. Então, na verdade, assim, eu gosto da verdade, tá? Eu sou contra alguma irmandade? Não. Você, Matimide, é sábio longe de mim. Eu preciso aprender muito e com vocês também, tá? Mas, assim, eu gostaria de fazer um comentário dentro do Torá mesmo ali, tá no Torá, né? Que é Bereshit, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, aonde é o foco mesmo ali de Terron, tá? E gostaria também de falar do versículo 3, é onde na verdade está escrito: e disse Elohim, haja luz. E disse Deus, ali está Deus, né? Haja luz, né? Disse Elohim, haja luz, haja né? Luz, né? E exatamente essa luz passou a existir, na verdade lá está mostrando que foi nas trevas, né? Passou nas trevas, existia luz, né? E olha assim, para mim a tradução está completamente equivocada. Quem fez a tradução da Bíblia estão equivocados. Os que fizeram realmente as traduções que temos hoje estão equivocados. Até porque a palavra ali não era para estar treva. E aonde também está Terron, não era para estar abismo. Não era para estar abismo. Tá? Então, na verdade, eu gostaria de entrar nesse assunto. Mas olha, antes, eu gostaria de comentar sobre o primeiro versículo da Bíblia, onde está escrito na nossa tradução: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Normalmente, os irmãos normalmente costumam usar o termo Elohim, né? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Bom, eu na verdade aqui vou entrar nesse assunto aí, já com irmãos, tá? Eu não sei se o vídeo vai ser curto, mas olha, o assunto vai ser muito interessante, tá bom? Então é o seguinte, irmãos, aqui, ó, nós temos, na verdade, ó, olha aqui em cima, ó, Gênesis primeiro, de primeiro a versículo 4. Eu coloquei mais ou menos aqui em português, perfeito ou não? Em português. E aqui coloquei essa mesma passagem no hebraico, para estudarmos o hebraico, tá? Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. Assim, não acredita em mim. Observa bem o que eu vou apresentar a vocês aqui no hebraico. Eu vou apresentar nos manuscritos também das Irmandades Primitivas, os Evangelhos Secretos de Yahushua,
alguns irmãos dão pronúncia aproximada para Russo, o assunto não é esse, entendeu? E gostaria que vocês, na verdade, assim, junto comigo, examinassem isso, tá? Olha, aqui na verdade está assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ah, vamos lá, tira Deus, botar Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Irmão, será que está certo isso? Que houve um princípio e que neste princípio Elohim criou os céus e a terra. Quer dizer, olha, não, com certeza, irmãos, não é isso, né? Sabemos que a Bíblia, ela é código, ela é todas parafrase, né? Não podemos pegar principalmente Bereshit, que é na verdade o Torá, e achar que é simplesmente uma história, principalmente quando se trata do capítulo 1 de Bereshit, do capítulo 2, do capítulo 3. A coisa é muito séria, tá? Então, na verdade, são parafrases. E cada versículo desse, na verdade, tem uma interpretação, tem em conta um estado que ocorreu anteriormente, entendeu? Não. Então isso aqui é tudo anteriormente. Aconteceu não sei quantos milênios atrás, ou não sei, não sou eu, não tenho condições disso. Mas assim, não está aqui, no princípio criou Elohim os céus e a terra, tá? Inclusive na tradução que eu coloquei aqui deu céu, mas na verdade é céus, né? Porque a palavra no hebraico é chamaim, né? Chamaim. Chamaim é plural, porque tem um men final aqui, né? Então é exatamente isso. Então eu vou ler esse versículo aqui, como na verdade está lá no hebraico, ó. Tá, Bereshit bara Elohim, et ha chamaim, vet ha eratis. Bom, bom, primeiro passo aqui, vamos começar esse versículo para nós entrarmos em Terrom, tá? O assunto vai ser Terrom e as águas, tá? As águas, tá? Do versículo 2 de Gênesis capítulo 1, tá? Então, na verdade, o que está falando aqui, ó? Primeira palavra, Bereshit, é um nome composto. É um nome composto. A primeira letra aqui, a primeira consoante aqui, é Bet, ou Beit, né? Conhecemos aí. Significa casa. Então, é a casa, é a habitação. E, porém, Reshit. Reshit, de fato, está certo. Princípio. Mas aonde está aqui, aqui está Beit. Ou seja, habitação de Reshit. Quer dizer, Beit é a habitação do princípio. Beit é a habitação de Reshit. Os irmãos entenderam, irmãos? Olha, se realmente formos para Yalganã, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ali, até o versículo 3, mas eu vou falar do primeiro, ali, na verdade, no começo está, no grego, lá na verdade está no princípio também. Era o Logos, era Elohim, era Deus, e o Logos era, perfeito ou não? Era Deus, e o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. E todas as coisas foram criadas pelo Logos. Bom, enfim, aonde eu quero chegar? A palavra onde está ali, na verdade, princípio, tá? Arque. E, de fato, mostra que o princípio é o Logos. E todos nós sabemos que quando se fala do Logos ali, o verbo, como está, na verdade, na tradução, está Logos. Quer dizer, o Logos, na verdade, é Yud Rei Vav Rei. O Logos é Yud Rei Vav Rei. O Logos estava em... O Logos é o princípio. O Logos é o princípio. Que é Arque, Logos. Logos é o princípio. O princípio é o Logos. Perfeito ou não? Ou seja, o princípio é o verbo. E o verbo Logos estava em, ou dentro, em, e o de rei vai virei. E o Logos, o verbo, é o de rei vai virei. E o Logo criaste todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Os irmãos conhecem talvez melhor do que eu. Então, na verdade, irmãos, aquela passagem, essa mesma passagem
na verdade, aqui de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, tá? Aonde realmente eu li aqui, Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim, vet ha-eratis. Bom, irmão, vamos procurar entender então. Então, bem claro, ó, Beit, ou Bet, significa habitação. Habitação. Habitação de quem? De Reshit. Reshit, porém, ele traz quem? Bara. Quem é, na verdade, Bara? Bara, na verdade, significa, foram, na verdade, traduzidos como criou, mas muitos traz como forma. Mas, na verdade, é trazer a existência, ou seja, Bara é a existência de Elohim. Então, Beit, ou Bet, é a casa de Reshit. Reshit aqui, irmão, é o próprio Logos. É o próprio Yahushua. E quem é, na verdade, Bet, que é a habitação? É o Ud-Rei Vav-Rei. É o Ud-Rei Vav-Rei. Y-H-W-H. Perfeito ou não? Então, na verdade, aqui já está falando a mesma coisa de lá. Entendeu? Está a mesma coisa ali do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3. É exatamente isso. Claramente, ó. Então, na verdade, ó, Bet é a habitação de Reshit, ou seja, do princípio, que é Yahushua. Porém, o Reshit, ele traz a existência de Elohim. Além de trazer a existência de Elohim, ele traz também a existência do Shamaim, dos céus. E além de trazer a existência dos céus, ele traz também a existência de Eratis. Por isso, Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim, vet ha-aratis. Os irmãos entenderam, né, irmão? Então, na verdade, esse versículo, na verdade, aqui, no hebraico, irmãos, aqui é uma parafrase. Existe uma interpretação independente do versículo 2. Não é uma história contínua. Quem realmente lê a tradução, imagina que se trata de uma história contínua. Não, então isso aqui já está se falando que realmente Reshit, que não deixa de ser Yud-Re-Vav-Rei Shoah, que é o princípio, eu chamo de Yahushua. Alguns irmãos dão alguma pronúncia aproximada para Yahushua. Na verdade, irmãos, ele é Reshit, e como habitação ele tem Bet, que é Yud-Re-Vav-Rei, o nome oculto. Perfeito ou não? Então está mostrando claríssimamente. E ele traz, porém, Bara, a existência de Elohim, traz a existência do Shamaim, que é os céus, e de Eratis. Agora eu quero mostrar aos irmãos que o Shamaim aqui, irmãos, está falando, na verdade, do que lá nos manuscritos de Nag Hammadi, das nossas Irmandades Primitivas, do ano 110, da nossa era, é chamado de pleroma. Tá certo? Tá certo. Nessa tradução nossa, nós vamos encontrar no Novo Testamento, vamos, em todas as passagens que encontrarmos ali a palavra plenitude, ali no grego koiné está pleroma. Perfeito? Não, pleroma. Pleroma significa 12 céus perfeitos. Porém, na verdade, 12 céus perfeitos. Porém, são andrógenos. Eles são incísias. Em outras palavras, é polo masculino e polo feminino. Ah, então na verdade é 24, mas é 24, mas estão tudo unidos, sendo assim são 12. Perfeito ou não? Então esse eu achar, na verdade, é o Shamaim. É os céus, que na verdade está na nossa tradução. Agora, porém, na verdade, Eratis está se tratando, irmãos, também dos Shamaim, dos céus, dos universos, porém já inferior, não porém o superior, mas o inferior. E esse porém Eratis, aqui exatamente nessa parafrase, perfeito ou não? Que realmente é o versículo primeiro de Gênesis, ou de Bereshit, perfeito ou não? Na realidade, Eratis está falando do Shamaim, ou seja, trata desse nosso universo com essa terra. Tá? Não está desligada a terra do universo. E porém, essa terra, ela tem mais 6 expressões, porém mais sutis,
Entendeu não? Senassim é 7. Eratis também é 7. Ah, mas é Chamaim também? Matimite? Sim, irmãos. Ah, mas por que, na verdade, os rabinos não falam? Olha, irmãos, não, os rabinos não têm intenção de dar-nos a revelação, não, viu, irmãos? Não. Ó, Matimide, como você sabe disso? Ó, irmãos, eu os estudo, os originais, em hebraico, em grego, dentro da minha limitação, entendeu? Eu sou muito limitado também no tocante a isso. Mas eu tenho um embasamento nisso, entendeu? Não? E o que acontece? Levo lá para os manuscritos de Nag Hammadi para mim saber o que se trata. E, de fato, a conclusão é essa. Então, esse, na verdade, é uma interpretação isolada. O versículo primeiro é uma interpretação isolada. Aqui está falando, na verdade, de Ud, rei, Vav, rei como Beit, porém o nome oculto, quem Yahushua chama de pai. E, porém, Reshit do próprio Yahushua. Yud, rei, Vav, rei, Shua, que é Yud, rei, Vav, rei, o nome revelado, entendeu? Ele, na verdade, traz a existência bara de Elohim e Ha-Shamaim, que é o Shamaim, e Ha-Eretz, ou Eretz. Perfeito? Acho que os irmãos deu para entender, né? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, os irmãos entenderam, irmãos? Deu para entender bem? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês, na verdade, ter mais ou menos aqui uma base aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, na verdade, o versículo de... Aqui, ó, 1 de João, do versículo 1 até o versículo 3, ó. No primeiro versículo diz assim, ó. No princípio era o verbo. O verbo estava aqui, em grego vai dar tel, né? Mas aqui estamos falando em Yud, rei, Vav, rei. Então, no princípio era o Logos. Aceitou o hebraico. Então, o Davá, Dabá, né? Então, isso aí, né? Mas eu vou colocar no grego aqui, porque no Novo Testamento está em grego. Eu não vou usar a palavra hebraico, o hebraico Dabá ou Davá, porque, na verdade, está em grego aqui. Mas quem quiser aceitar o Dabá ou Davá, tudo bem, tá? Então, no princípio, era o verbo. O verbo estava com Yud, rei, Vav, rei. E o verbo era Yud, rei, Vav, rei. Ou seja, vamos lá. Yahushua, ele é o princípio. Ele é arque. Em grego, arque. Arque significa princípio. Ou seja, antes de existir qualquer coisa, ele mesmo é o princípio. Quer dizer, bate exatamente como está escrito lá em Bereshit, versículo primeiro. Ele lá é o princípio, ele é Reshit. Porém, na verdade, o princípio, que é o arque, em grego, koiné, é o logos, que também não deixa de ser Yahushua, o Yud, rei, Vav, rei, Shua, o Yud, rei, Vav, rei, o nome revelado, entendeu não? Porém, ele estava em Yud, rei, Vav, rei, o nome oculto, irmãos. É exatamente isso que está mostrando. Ele é Beit, estava em Beit na habitação. Porém, Beit é a habitação dele. E Yud, rei, Vav, rei, oculto, é a habitação de Yahushua. E Yud, rei, Vav, rei, Shua. O Yud, rei, Vav, rei, o nome revelado. E porém, na verdade, este é a habitação. E o Yud, rei, Vav, rei, é oculto, ele é a habitação. E mostra bem claro, ó. E o verbo era o próprio Yud, rei, Vav, rei. Quer dizer, a palavra era aqui, colocaram era, não era. Na verdade, no grego nem é, né? Com certeza é Yud, rei, Vav, rei, o nome oculto. Quem Yahushua chama de pai. Então, na verdade, mas o pai e o filho, sim, aqui está falando do pai e do filho. Mas é dois. Não, na verdade, aqui mostra bem claro. O princípio era o verbo, ele é o princípio. E o verbo estava com Yud, rei, Vav, rei, o nome oculto, quem Yahushua chama de pai. E o verbo que é Yud, rei, Vav, rei, o nome revelado, é o próprio Yud, rei, Vav, rei, o nome oculto, que não deixa de ser o Beit lá, e como eu mostrei a vocês, tá? E ele estava no princípio, com Yud, rei, Vav, rei.
Ou seja, nada estava, nada estava isolado um do outro. Quer dizer, ele antes de se manifestar como princípio, ele já era a própria habitação do princípio. Aí só bastou o princípio manifestar. E não deixa de ser o princípio a própria habitação. É isso que está mostrando. E bem claro, vamos lá. E todas as coisas foram feitas por ele. Pelo quem? Pelo princípio, irmão. Por Reshit. Perfeito? Que está, tem como habitação Bet. Ou Bet, ou Bet. Perfeito ou não? Então, exatamente, aqui, ele é Arque, ele é o princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É bem claro. Olha, irmãos, aqui na verdade, olha, eu não vou nem ler esse versículo aqui, porque senão eu acho que já é o suficiente. Tem mais passagem aqui. Eu quero, na verdade, mostrar aqui sobre o terror. Aqui está escrito assim, irmãos, olha. Ó, então eu expliquei o primeiro aqui, a primeira parafrase aqui, tá? É uma exegese independente. Aqui é uma história independente. Porém, no versículo 2, já vai falar de outra história, de uma outra manifestação, de um outro fato ocorrido, que já não tem nada a ver com o que eu já mostrei lá em cima. E quem realmente lemos essa tradução, nós imaginamos que se trata de uma história, que teve um princípio, que o Elohim criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim movia sobre a face das águas, imagina um bocado de água, aí Elohim disse, haja luz e houve luz, e assim vai. Mas não é isso, irmão, de maneira nenhuma, é exatamente isso. Ah, mas porque os rabinos, na verdade, não revelam? Eles têm intenção, irmão? Eles não têm intenção. Eles não têm intenção de revelar isso para nós. Então eu vou ler aqui o versículo 2, que já é uma outra história, é uma outra exegese, tá? É uma outra parafrase. Existe uma outra interpretação, é uma outra história o versículo 2, que também não tem nada a ver com o versículo 3, tá? Então o que diz aqui, ó? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito, aqui está de Deus, e de Elohim, que lá está Elohim, se movia pela face das águas. Olha, irmãos, é interessante aqui onde está o Espírito de Deus. Ali, na verdade, vai estar o Rura, Elohim. Rura, Elohim. Não está falando que é Elohim, mas é o Rura Elohim. Quer dizer, esse Elohim aqui, de fato, ele não está desassociado desse Elohim aqui do versículo 1 de Gênesis aqui. Tá certo? Não está desassociado. Mas é um nível inferior ao princípio, a Reshit. A Reshit como Bet também é o Bet. Entendeu? Então é exatamente isso. Então o que eu quero, na verdade, entender, olha. Hoje é normal aí, muitas irmandades estão assegurando que Yud Rei Vav Rei, na verdade, ele tem um inimigo, um lado oposto. Uns falam que é a irmã dele, né, que na verdade é Terron, que é o abismo, que tem os anjos do mal, né? E que, porém, Yud Rei Vav Rei, eu estou usando Yud Rei Vav Rei, mas no folclore fala lá Yahvé, tá? Que, na verdade, ele tem uma outra hierarquia de anjo, e fica brigando anjo contra anjo, e Terron cria o mal. Tem irmãos que dizem que Terron criou os dinossauros, tudo que não presta. E, entendeu, irmão? Olha, isso é um folclore, irmão. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe no Torá, no Taná. Isso não existe no Novo Testamento. Isso não existe nos manuscritos de Nag Hammadi, nos apócrifos. Que apócrifo significa secreto. Não existe, não existe. Quem criou essa lenda, esse folclore? Irmão, procura conhecer quem criou. Isso é uma invenção humana, irmão. Uma invenção humana para querer mostrar o lado bom e o lado mal. O positivo e o negativo.
Aí começa a complicar isso aí, entendeu? A Bíblia, ela revela diferente. Ó, quero mostrar bem claro para vocês aqui, ó. Ó, aonde está aqui exatamente terra, mais uma vez aqui, irmãos, olha. Olha bem claro aqui o que está escrito aqui, ó. Aonde está aqui, ó, terra, tá, Hérates, Hérates. Então, na verdade, irmão, está se tratando desse planeta nosso, com todo esse universo. Com todo esse universo, tá? Está se tratando, tá. Só que existe um estado em que encontrava esse nosso universo com esse planeta Terra ainda. Como é que ele existia, na verdade, irmãos? Olha aqui que está escrito, ó. Olha aqui, ó. Era sem forma e vazia. Está bem claro aqui. Bem claro, na verdade, aqui. Ó, aqui, ó. Tohu Vavuru. Tohu Vavuru. Então, Hérates era Tohu Vavuru. Ou seja, Hérates, que era esse nosso universo, ele era sem forma e vazia. Quer dizer, não existia forma, não existia planetas, não existia sóis, estrela, não existia nada. Mais para frente vai nos revelar mais claro ainda isso. Mais frente ainda. Então, Hérates, na verdade, ela era Tohu Vavohu e Roshike. Ou seja, ela, na verdade, não existia forma e ela estava completamente vazia. Quer dizer, não existia o universo. Existia um espaço, existia completamente um infinito espaço. E nesse infinito espaço não tinha nenhuma criação, não tinha nenhuma forma, estava vazia. E havia Roshike, não era trevas. A palavra treva dá a entender de uma coisa ruim. Roshike significa escuridão. E havia escuridão. Aí fala sobre a face, olha aqui, ó, bem claro, irmãos, ó, havia sobre a face, ó, do abismo, aqui, ó, sobre a face, tá certo, de Terron. Então, irmão, Terron aqui tá associado a Hérates. Terron tá associado a Roshike. Terron está associado a Tohu, Vavohu. Perfeito ou não? Então, na verdade, irmãos, o que estamos aqui mostrando clarissimamente, que Terron significa, na verdade, não abismo. Terron significa profundidade, tanto no sentido superior, como no sentido inferior. Como também no sentido de largura, entendeu? É infinito. Não, então é exatamente isso que está mostrando. Hérates, quer dizer, o que é hoje esse universo, antes de existir esse universo, era Hérates, era um espaço completamente sem forma e vazio. Não existia nada. E porém, na verdade, Roshike, a escuridão cobria toda a face de Terron. Terron é a das profundidades. É tanto que Terron está no plural, é um M no fim, ó. É men, significa plural. Então, das profundidades. Exatamente isso que está mostrando. Porém, Orurra, está aqui, Orurra, Elohim, se movia sobre a face de Maim. Irmãos, traduziram aí como águas, né? Tem muitos irmãos aí, muitas pessoas, né? Que imagina que, na verdade, a palavra águas ali significa que esse planeta nosso aqui está coberto de água. Irmão, na verdade, Maim não é isso, não. Maim corresponde à mesma palavra em grego, caos. Caos significa o quê? Significa caos. Um espaço infinito, como já mostrei para vocês, que não deixa de ser Terron, não deixa de ser Hérates, perfeito? Na verdade, com o quê? Com os 5 elementos, com as 5 matérias primordiais
estável, sem ser manipulada. Então, na verdade, exatamente. E quem movia sobre a face desse Maim, que não deixa de ser Terron, não deixa de ser Rótique, que estava Toru Vavohu, sem forma e vazia. Maim, na verdade, irmãos, na verdade é os 5 elementos. Quem são esses 5 elementos? Energia, fogo, ar, água e terra, o sólido, entendeu? Então, na verdade, esses elementos existia em toda a face de Terron, em toda a face de Hérates, que estava sem forma e vazia e encontrava no estado de Rótique, ou seja, em escuridão. E porém o Orur Elohim, porém se movimentava sobre a face desta Maim, desses 5 elementos, desse espaço infinito, ilimitado, sem ser explorado. Agora, quem é, na verdade, irmãos? Na verdade, esse Rur Elohim aqui, irmão. Esse Rur Elohim, que na verdade lá está como Espírito de Deus, ou Espírito de Elohim. Que na verdade, quem é, irmãos? Quem é? Na verdade, irmãos, lá nos manuscritos de Nag Hammadi, lá nos apócrifos, dos anos 110 da nossa era, na verdade lá, irmão, mostra como Piste Sofia, como Sofia, ou chamada de Arramote. Ah, mas você está fora do... Isso não existe no Novo Testamento. E nem no Velho existe, irmão, incrível que pareça. Em todas as passagens no Novo Testamento que vocês acharem a palavra sabedoria, ali vai estar escrito Sofia. Sofia, está se falando dela, Sofia. Só que Sofia, ela não deixa de ser o Rura. O Rura é o Espírito, que é chamado de Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Rura. Em hebraico, o Espírito Santo é Rura, Rura Hakadosh. Em grego, Koiné, é Agiopnerma. Deu para entender, irmãos? Então é exatamente isso. Então, na verdade, é o Espírito Santo, é a própria Sofia, é a própria Ramote. No Novo Testamento é Sofia. No Velho Testamento é Rura Hakadosh. Pode ser chamado de Rura Hakadosh ou Rura Elohim. Porém, movia sobre a face das águas. Está escrito águas. Águas primordiais? Quem são as águas primordiais? Mas aí para a palavra causa, examina na internet aí. Hoje nós temos tudo o nosso... Tá tudo ao nosso dispor aí, ó, né? Tá tudo às nossas alturas. Nossas alturas. Então, na verdade, o que acontece, irmão? Então, na verdade, Terron não tem nada a ver. Isso que tá falando de Terron aí, irmão, não tem nada a ver com as escrituras aqui. Não existe, ó, irmão, para Yud, rei, vai rei, não existe adversário, não. Ah, Rassatã, esquece disso. Esquece disso, Rassatã significa adversário, ele é oposto. Mas só que isso aí é uma outra história, irmão. Realmente, na verdade, esse Rura Elohim aqui é Sofia, Piste Sofia. Ela move sobre a face desse espaço ilimitado, que não tem forma e encontra vazia, e plena escuridão. Plena escuridão. E porém, esse Hérates, que encontrava em plena escuridão, sem forma e vazia e em plena escuridão, que é Rótique, é o próprio Terron, profundidades. Profundidades. Quando fala por profundidade, porque tanto é a altura como... tanto no sentido superior, como no inferior, como dos lados. Direita e esquerda. Entendeu? É um espaço infinito. Então não tem nada a ver com isso. Lógico, caos, em grego koiné, porém em hebraico maim. Ah, Matimide, mas por que botaram água? Bom, a água sabemos que significa em hebraico in. In é água.
Maim não tem nada a ver. As águas primordiais, quer dizer que os 5 elementos ali, energia, fogo, ar, água e sólido, significa as águas primordiais, tudo bem, mas não tem nada a ver com água. Se tivesse água aqui, estaria in. Aí era águas. Por quê? O men, que final, que é o M, ele realmente representa plural. E aqui maim está plural. Por que maim? Por que, na verdade, maim? Porque 5 elementos, é plural. É plural. É plural, entendeu? Maim. Não seria maí, mas é maim. Por que maim? Porque, na verdade, é plural, 5 elementos. Então, é o espaço. O espaço. Não existia forma. Não existia forma. Estava vazia. Porém, tinha rocha, que é escuridão. Não é treva, é escuridão. Não existia luz. É falta de luz. E, porém, na verdade, era Terron. Tudo isso cobria a face de Terron. Terron de quê? Das profundidades, no sentido superior e inferior, e larguras. Então, é exatamente, Terron é plural, irmão. Não é singular. Terron é plural. É Terron. Com M, men no fim. Men sufite no fim. Mostra que é plural. Então, irmãos, olha, essa história aí está mal contada. Tem muitos irmãos que estão mais ou menos imaginando que maim aqui significa água. Onde no hebraico maim é água? Ah, traduziram como água? Traduziram como águas. Mas busca a palavra caos, lá no grego koiné, vai mostrar o que é. Vai mostrar que é os 5 elementos. Vai lá para os manuscritos das Irmandades Primitivas, que vai mostrar bem claro que são os 5 elementos, porém, na verdade, no estado estável, sem ser manipulado, no seu estado primordial. Ah, quer dizer que as águas primordial, se realmente os 5 elementos pode ser traduzido como as águas primordiais, tudo bem, se der um problema. Mas entenda que se trata dos 5 elementos no estado estável, sem ser manipulado. Perfeito? Então, o porquê o Rura Elohim movia ali sobre a face das águas? Porque, de acordo, irmãos, eu vou mais ou menos mostrar aqui. Ó, tá vendo? Na verdade, o Rura Elohim é realmente esse de amarelo aqui, ó. São 12 céus superiores, e em grego é chamado de pleroma, porém em hebraico, na verdade, é chamado de Chamaim, que é aquele lá do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis ali, como eu mostro, que realmente foi o princípio. Quem é o princípio aqui é o número 2, que é Yud Rei Vav Rei Shua, o nome revelado. Eu chamo de Alruxo, alguns irmãos dão o nome um nome aproximado. Quem é, na verdade, Bet ali? Bet, na verdade, ali está se falando da habitação. Habitação do princípio, de Reshit. Bet ou Bet. Alguns irmãos preferem Bet. A Bet, né? Então, na verdade, significa habitação. É, porém, Yud, Rei, Vav, Rei, porém o nome oculto. O nome oculto. Entendeu? Ele, porém, é nominável, mas, porém, o nome é oculto. Esse é o Ruxo chama de pai, é o nome oculto. O número 2 é ele. O número 2 é ele, que na verdade... Ah, mas e o nome de cima? É o invisível, o incognoscível, o agnosto. Em vídeos anteriores vão mostrar bem claro sobre isso. Então, é exatamente isso que estou mostrando. E, porém, esse aqui é o próprio Ruxo, é o Rura Elohim, chamado de Espírito Santo, de pleroma, chamado de Sofia, de Ramote, no hebraico chamado de Roquema, que também está associado a Ramote, que também é hebraico, entendeu? Porém, diz que ela, que é o lado feminino, não, entenda bem, na verdade são 12, mas como são andrógenos, na verdade é o polo masculino e feminino, vocês sabem melhor do que eu estou aprendendo também, tá? Na verdade é o quê? Diz que o lado feminino... Ah, mas Matimide, mas existe o lado feminino, Matimide no Torá, no Taná? Olha, irmãos, quando nós falamos Elohim, é plural, todo mundo sabe que é plural. Ali está falando o polo masculino e feminino, é plural.
polo masculino e feminino. Só que Elohim não define. E quem é o primeiro, se é o masculino, é o feminino. Mas vocês vão ver lá, Yud, Rei, Vav, Rei, Eloá. Ali está falando do lado feminino. E tem várias passagens no Torá e no Taná mostrando lá Yud, Rei, Vav, Rei como Eloá. Olha, quem dá um nome de Eloá para um garoto? Para uma criança masculina? Não. Tanto os hebreus, os eljudins, enfim, hoje conhecidos como judeus, como em qualquer lugar do mundo, no Brasil, em todo lugar do mundo, Eloá é nome feminino. Ah, mas tem alguns homens. Então, na verdade, o indivíduo, na verdade ele não assumiu o seu estado masculino. Sem nenhum problema, ele botou como Eloá, botou o nome feminino. Mas Eloá é feminino. Vai ter várias passagens. Ah, mas por que você não mostra agora? Não vai dar tempo, entendeu? Então, irmão, diz que ela, na verdade, ela quis conhecer, porém o Yud, Rei, Vav, Rei, que lá é mostrado como um Beit, perfeito ou não? Sem realmente reconhecer o Reshit, que é Yud, Rei, Vav, Rei é o nome revelado, conhecido como Yahushua, perfeito ou não? Sem realmente passar pelo número 2. E só através do número 2 é que a gente vai entender o número 1 e vai realmente compreender o invisível. O invisível. Aonde vai achar o invisível? Colossenses 1. Olha, Colossenses 1, 15. Vocês vão achar também em Atos 17, 23, lá como um agnosto ou desconhecido. Entendeu? Então, na verdade, é exatamente isso. Então, esse número 1 aqui, o Russo chamava de pai. E esse aqui, ele é a imagem expressiva, perfeito do invisível. E diz que ela, porém, fora do polo masculino, particularmente, ela quis conhecer o número 1 e o incognitivo número 0, sem, na verdade, passar pelo número 2, que não deixa de ser Yud, Rei, Vav, Rei, Shuá. E aí o que acontece? Houve um conflito muito grande nela. Um conflito muito grande nela mesmo. E esse conflito trouxe um desequilíbrio muito grande. E aí o que acontece? Ela mesmo, no estado de loucura, acabou, na verdade, tendo vontade de criar, de emanar, de dar luz. E acabou emanando para si um filho, uma outra deidade, um outro Elohim. O nome Yali Dabaote. Se vocês for lá para os manuscritos, vocês vão entender bem claro. Ah, Matimide, eu vou ver Yali Dabaote. Vocês vão ver em várias passagens. Aonde, na verdade, Yud, Rei, Vav, Rei de Sabaote, perfeito ou não? Fala, olha, não os adorareis outro Elohim, está se tratando dele, tá certo ou não? E também lá em 2 Coríntios 4:4, realmente vai falar lá de Yali Dabaote, mostrando lá como Samael, ou seja, o Elohim que cega aqueles que são incrédulos, para que não resplandeça a luz dos evangelhos, dos ensinamentos de quem? De Yud, Rei, Vav, Rei, Shuá, de Yahushua, que é a imagem de Elohim, que é o invisível, e é, na verdade, o nome revelado do número 1, Yud, Rei, Vav, Rei, o nome oculto, entendeu? Aí o que acontece? Na verdade, diz que quando ela colocou, ela emanou para fora do pleroma. Ela emanou para fora do pleroma, da sua própria habitação. E fora da habitação, o que existia? Só existia, na verdade, irmãos, os 5 elementos. Os 5 elementos no estado estável, sem ser manipulado, no estado primordial, sem ser manipulado. E diz que, porém, esse Elohim, na verdade, foi lançado para lá. E quando ela percebeu que, na verdade, aquele Elohim que ela tinha emanado, na verdade, era imperfeito, era como um aborto, era Samael, ou seja, era um Elohim cego, mente opaca, medíocre. Diz que ela, na verdade, começou a se preocupar com todo o pleroma, com todos os 12 universos do pleroma,
que não deixe de ser o corpo de Yud-Re, Vav-Re, Shua, ou Yahushua, ou o nome que você, na verdade, atribui a Yahushua. E ela, na verdade, começa a mover, aqui, ó, onde está o vermelho aqui, ó. Ela começa a mover sobre um espaço infinito, composto, na verdade, por quê? Pelo Maim e Maim, que são os 5 elementos no estado estável. E ela começa a se mover preocupada com o que realmente ela tinha feito e realmente o delito que ela tinha praticado por querer, na verdade, conhecer a parte oculta, o número 1, eu incognoscível, o invisível, sem realmente reconhecer Yud-Re, Vav-Re, o nome revelado, que é Yud-Re, Vav-Re, Shua. Perfeito ou não? Então, na verdade, o que acontece? Diz que ela move. Então, o versículo 2, irmãos, na verdade, é exatamente isso que eu quero mostrar a vocês. Dá uma chegadinha lá. Então, na verdade, o número 2 aqui não tem nada a ver com o número 1. O versículo número 2 já é uma outra história, já é uma outra parafrase, já é uma outra exegese. Está se tratando de Rur Elohim. Ah, mas quem é Rur Elohim? Já falei bem claro, no Novo Testamento, no grego koiné, vai achar como, na verdade, como o Sofia. Porém, lá nos irmãos vão achar como a Ramote, lá nos manuscritos secretos, como a Ramote ou como Pit Sofia ou Sofia, entendeu? Não. Então é exatamente ela que está aqui. Então, irmãos, devemos tirar completamente essa ideia de Terron. Terron é uma coisa muito sagrada, viu, irmão? É matéria primordial. Sabe quem é Terron? Vou explicar aqui, ó. Tá vendo o número ruim aqui, ó? Na verdade, aqui, ó. Na verdade, aqui, ó, Maim, Terron e Roshik, entendeu? Que estava sem forma e vazia, Erates, porém lá no estado sem forma e vazia. Na verdade, é o próprio Yud-Re, Vav-Re, porém com nome oculto. Ele, na verdade, se manifesta, ele é como incognoscível e invisível, número 0, ele se manifesta como 5 elementos, no estado sem ser manipulado, no estado primordial. Aí, porém, na verdade, aqui é emanado, na verdade, o número 2, que é o Yud-Re, Vav-Re, o nominável, conhecido como Yahushua ou Yud-Re, Vav-Re, Shua. Porém, esse, na verdade, ele, na verdade, manipula esses 5 elementos, que não deixa de ser Maim também, que é Yud-Re, Vav-Re oculto. E, porém, manipula e cria, porém, os Elohim. E junto com os Elohim, ele cria 12 céus andrógenos, polo masculino e feminino, por nome Pleroma. Ah, Matimide, mas eu vou achar Pleroma no Novo Testamento? Olha, em todas as passagens que vocês encontrarem a palavra plenitude no Novo Testamento, que tem muitas passagens, tá? Eu não vou mostrar aqui porque não vai dar tempo, entendeu? Não? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Na verdade, ali é Pleroma, no Novo Testamento. Ah, mas eu não aceito o grego, koiné. Olha, vai pro hebraico, Shemaim. Aquele Shemaim de Gênesis primeiro. De Bereshit primeiro. É exatamente isso. Então, na verdade, irmão, Terron, Erates, sem forma e vazio, e Maim ali, que na verdade traduziram como águas, na verdade, irmão, não deixe de ser o próprio Yud-Re, Vav-Re, porém inominável. Ou seja, não inominável, nominável, mas porém o nome oculto, que é o número 1. Porém, o número 2, ele traz a existência dos céus perfeitos. E, porém, um conflito nos céus perfeitos, por nome de Sofia, ou Ramote, ou Roquima, no hebraico, onde tiver a palavra lá, sabedoria, no hebraico lá no Torá Taná, em hebraico, é Roquima, está se tratando de Ramote, que em grego é Sofia, tá? Realmente traz, na verdade, gera um conflito por querer conhecer o número 1 e o número 0 sem passar pelo número 2,
que é Ud, Re, Vav, Rei, Shoah, porém, na verdade, ela traz a existência. Diz que ela dá luz, ela emana de si. Um Elohim perfeito por nome Samael, lá, chamado de Yalidabaote, entendeu? Então, olha, irmãos, é exatamente isso. Porém, é ela que está movendo aqui sobre a face das águas, mas movendo preocupada. Com que tipo de satisfação ela ia dar para todo o pleroma, para todos os céus superiores, os chamaim superiores. Vocês entenderam, né? E na verdade ali ela não cria nada, tá? Agora eu vou, na verdade, mostrar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, o versículo número 2, eu li o primeiro para vocês, defendei o primeiro para vocês, o segundo para vocês entenderam? Então aqui vai mostrar, e disse Elohim, haja luz, e houve luz. Aqui está, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ó, lembra que eu falei para vocês que realmente Eratis era sem forma e vazia. Se trata dos 5 elementos ali que eu já expliquei para vocês, tá? Porém, na verdade, era sem forma e vazia, era Roshek, era no estado de escuridão. Não é treva, é escuridão. É Roshek. Roshek não é trevas. Roshek é escuridão. Tá exatamente o que eu já mostrei para vocês. E porém, Roshek cobria a face de Terron. Terron, exatamente, irmão. Terrão significa profundidade. Não deixe de ser isso aqui, ó. Não deixe de ser isso aqui, ó. O número 1. É Terron. É o próprio Ud, Re, Vav, Rei. Ele também é o próprio Mãe, ele é o próprio Mãe. E Rosh, que era ele também. E sem forma e vazia é o estado dele. Entendeu, irmão? Então, na verdade, não existia esses céus inferiores aqui, que é o vermelho. Que, na verdade, é aqueles 7 dias de Gênesis primeiro, que vai ter o capítulo 2, versículo 2 de Gênesis, ou de Bereshit, perfeito? Não. Esses são os inferiores. Então não existia. Então aqui nós vamos encontrar o seguinte, ó. Vamos achar aqui o seguinte, quer ver? Olha só. Aí, na verdade, esse Alidabaote, que é esse defeituoso, esse imperfeito, ali, na verdade, ele já não é mais chamado de Rur Elohim. Ele é chamado de Elohim. Pode ver, ó. Ele disse Elohim. Enquanto aqui está bem claro aqui, ó. O Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Elohim. É o Espírito Santo. Na verdade é isso. Que é o próprio Aramote, o Rockman, em hebraico também. Ou em grego koiné, Sofia. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Então, na verdade, ele move sobre a face das águas preocupada. Aí ele aqui, ó, o versículo número 3, ele já entra em ação no próprio Maim, no próprio Terron, esse Alidabaote. E ele, na verdade, já que lá, na verdade, estava trevas, como está trevas aqui, era escuridão, o que ele faz? Diz que ele limitou em Maim, em Terron, em Roshek. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ele limitou, porque ele é limitado. Ele não é perfeito. Ele não poderia tomar todo Maim, todo aquele espaço coberto pelos 5 elementos. Então ele, na verdade, ele limitou uma parte, é isso que fala. E aí ele disse, haja luz. Olha, irmão, bem claro, haja luz. Olha aqui, olha o versículo bem claro. E disse Elohim, haja luz. Olha aqui, luz. Então, bem claro, naquele pedaço ali de Terron, ou de Maim, ou de Eratis sem forma e vazia, vocês entenderam? Esse espaço ilimitado, que é toda a matéria primordial, que não deixa de ser Yud, Rei, Vav, Rei, inominável, ele, na verdade, passa a existir luz. Passa a existir luz. Aí continua, diz que realmente ele viu que a luz
era boa. Então se trata dele, irmão. Agora o versículo 3 para frente já conta a história dele. E vai até onde se chama repouso, que é o Shabat. Olha, eu gostaria de falar em vídeos anteriores, vocês vão tomar uma conclusão melhor sobre isso, tá? Vocês entenderam? Então deu para entender aqui, irmãos? Então é exatamente isso que eu tenho mostrado para vocês. Ó. Aqui, na verdade, é o número 0, é o incognoscível, o agnosto, porém mostrado também em Atos 17, 23, lá está como desconhecido, mas no grego está com teoagnosto, o Elohim agnosto, quer dizer, não tem como fazer alusão dele, tá? É o agnosto. Esse Yud Rei vai ver Shoah, ele é a imagem expressiva dele. Vai mostrar em Colossenses 1, versículo 15, tá certo? Aqui, porém, é o nome oculto, porém, na verdade, esse, na verdade, é o que está, não deixe de ser ele, o próprio Terron, o próprio Maim, o próprio Roshek, o próprio Eratis, sem forma e vazia, tá certo? É ele, Ehud Rei Vavier, não está desassociado, então não existe guerra, não pode existir guerra dentro dele mesmo, dentro dele é perfeito, aqui no Terron, Maim, ali está com água, tudo aquilo ali, irmãos, é muito, olha, eu não posso nem usar a palavra santo, tá? O termo santo é pobre para indicar isso. O termo kadosh, pode falar kadosh, 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 santo, 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 tudo isso é inferior a isso. Então não tem nada a ver com essa guerrinha aí. Isso é um folclore. Inventaram um folclore aí, tá? E na verdade é exatamente isso. Esse aqui é Yud Rei Vav Rei, que é o Reshit, que é o princípio, tá? E sendo esse aqui como Yud Rei Vav Rei, que também não deixa de ser Maim, tá? Não deixa de ser Terron, ele na verdade não deixa de ser Beit, habitação do próprio Reshit, que é o princípio, que é o Yud Rei Vav Rei Shoah, e porém aqui é o Pleroma, que é o corpo dele, chamado de Espírito Santo, que é esse amarelo. Porém, na verdade, esse vermelho aqui, que na verdade é Maim. Agora depois, esse Elohim cego, da cegueira, conhecido como Hassatel, conhecido... Olha, eu não estou falando de Sabaote do Velho Testamento, isso é outra história, tá? Depois, olha, não dá para falar tudo isso agora. Então, na verdade, mostra clarissimamente exatamente esse estado. Então, não tem nada a ver. É isso que mostra em toda a Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Torá, no Taná, no grego koiné, do Novo Testamento, nos apócrifos dos irmãos, primitivo, que significa secreto, do ano 110. Olha, eu gosto muito de Nag Hammadi, tá aqui embaixo da descrição, tá? Então, olha, irmãos, é exatamente isso, tá? Tô dando uma chegada aí para vocês, me despedir de vocês aí. Chegando. Então, irmãos, estão entendendo, irmãos? Então, na verdade, essa história que tá, olha, pegou bastante irmãos aí, né, irmãos? Pegaram bastante de nós aí, com essa história de Terron, que Terron é uma divindade feminina. Primeiro que está errado, Terron está no plural. Teria de ser divindades, Elohims. Teria de ser muitos, né? Então já está errado, ele Terron, né? Que é, na verdade, uma deidade feminina, que fica brigando com Yud Rei Vav. Olha, quem criou esse folclore aí, essa lenda, tá? Ali colocou Yahvé, aí fica anjo contra anjo, não tem nada disso, viu, irmão? Terrum é outra coisa, aquilo que eu falei, olha, não acredita em mim, examina, procura a palavra caos e associa a Maim. Maim é onde está águas ali, é águas primordiais, tudo bem, então de 5 elementos é o espaço infinito com 5 elementos, que é chamado de águas primordiais, sem nenhum problema. Pode estar escrito águas primordiais, mas o significado é esse. Não se trata dessa água. Se fosse água do oceano mesmo, ou em cima do firmamento aqui, como na verdade fala, abóbata, sei lá, ali teria de Taim, e não Maim. Maim é outra coisa. Perfeito, irmão? Ó, irmãos, agradeço vocês terem chegado até aqui, peço perdão, não tenho intenção de ofender nenhum irmãos, mas eu tenho um compromisso com a verdade, viu, irmão? Ah, Matimide, você quer conhecer mais que os outros? Não, irmãos.
eu preciso aprender muito, viu, irmão? Muito mesmo. Aprender com vocês. Sei que muitos de vocês têm melhores conhecimentos do que eu. Só não me acho, eu me vejo muito necessitado. Me vejo muito pobre, viu? Muito pobre mesmo. Olha, muito pequeno, viu, irmão? Minha pequenez é muito grande. Mas assim, eu creio que a gente vai crescendo no conhecimento. Crescendo no conhecimento, a gente vai conhecendo melhor. E o de rei vai vir rei. E todos esses mistérios. Vamos conhecendo, entendendo o Torá, o Taná, o Novo Testamento, assim também como os manuscritos das Irmandades Primitivas, tá bom? Ó, irmãos, eu agradeço aí, tá? Desculpa alguma coisa aí, tá? Shalom para vocês.